Lefi Esuede Ayaolela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Hoje o meu tema, o mal que poderá ter vários aspectos ou sentido na sua especialidade e atitude. Para entender, eu posso dizer que o mal pode representar o lado bom de Deus para condicionar, disciplinar, ajustar ou normalizar o ser humano das suas ações que hoje é imperativa, destrutiva, degrinitiva, para trazê-lo à realidade. Pois o mal é uma condição ou posição que poderá representar doença, sofrimento, dor, falta de interesse, ou desânimo, que a pessoa fica opressiva. Por outro exemplo também, está relacionado a atitudes erradas, ruim, que é o que pode terá prejuízo, como uma palavra que falamos sempre, maldito, que significa condenado fora, da salvação. Então a gente fala essa palavra, maldito, que significa, às vezes pensamos que é uma palavra, mas significa condenado, fora da salvação, está fora da salvação. Como referir malignidade, que são atitudes da personalidade desse caráter do homem, que algumas pessoas pensam que é um estilo de vida, que é como a malandragem, Como a outra palavra que falamos também, maligno. Nós entendemos que é uma ação luciferiana progressiva que causa morte física ou espiritual, com gravidade progressiva, que poderá trazer a gravidade de uma doença, que poderá aumentar, piorar, e aqueles que vivem dentro dessa vida errada. Eu posso dar um exemplo também, aqui para termos um entendimento, noite e dia, que foi a separação criada por Deus. A luz, nós entendemos assim, noite e dia, são as suas governabilidades. À noite entendemos que é falta de luz ou pouca luz, como escuro, treva, ausência de luz, ou ficar na escuridão permanente, A palavra treva também no sentido, a gente pode entender nesse sentido figurado que é a falta de esclarecimento, entendimento, é uma arrogância, uma falta de aprendizado, como a treva também, Ela representa uma condenação ou castigo divino, que é uma prisão celestial que nós falamos, que a Bíblia nos ensina, que é o inferno. A morte e o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E como já expliquei, que ficar na escuridão pode ser falta de luz ou de esclarecimento, ou não querer ter aprendizado, como o breu é escuro ou escuridão, que pode sim, como exemplo já dei, falta de luz, conhecimento, entendimento no físico e no espiritual, porque as trevas, para a gente, ela representa a malignidade ou a maldade. E vamos definir aqui sim,
dia e noite, sol e lua. Não como a ciência nos ensina, que o sol ele transfere a luminosidade para a lua. Não. Ela tem luz própria, pois dentro do esclarecimento são dois grandes luminares. O luminar maior governa o dia, o luminar menor governa a noite e as estrelas, como a Bíblia diz, nos mostra algumas passagens. O exemplo que eu posso dar de uma, que ainda que a ciência nos esclarece que há eclipse solar e lunar, que são diferenciados, é por isso que a teoria do homem, a lua não tem luz própria, mas olha o que diz o profeta Jeremias no capítulo 31, o versículo 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e a noite, e as ordenanças da lua, das estrelas para a luz da noite. Então, o Senhor dá o sol para a luz do dia. Devemos entender. E as ordenanças da lua e das estrelas é para a luz da noite, que diz que fendem o mar e faz bramir as suas ondas. Assim criou o Senhor dos Exércitos, que é o seu nome. Para a gente entrarmos também dentro dessa profundidade e entendermos, a gente vai ler aqui o Salmo 139, que nós vamos entender que não existe diante de Deus treva, luz, são para ele as mesmas coisas. E a gente fica, às vezes, sem entender. É como eu já disse, a luz, o dia pode ser escuro, como a noite pode ser clara, ter luz, como o profeta Jeremias já disse, que Deus fez o sol para a luz do dia, mas as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramar suas ondas, né? O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Mas aí a gente vai entender aqui o que, esclarecendo, não há escuridade diante de Deus, pois são iguais. E ele criou animais diurnos, animais noturnos. Então, não tem. Para nós homens, pode haver a divisão, porque entendemos que treva é a luz que pode ser uma qualidade boa ou má no ser humano. Mas vou ler aqui o Salmo 139, que diz: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu me conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe estende o meu pensamento. Perdão, de longe entendes, não estende. De longe entende os meus pensamentos. Cerca-me o meu andar, o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Aí vai dizer: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir, não posso compreender, né?
Para onde irei eu do teu espírito? Ou para onde fugirei eu da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali está também. O que significa o abismo, ou o lugar dos mortos, né? Se tornar as asas da alva, e se habitar na extremidade do mar, ali a tua mão me cercará, a tua destra me susterá. Se disser, de certo, que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti as mesmíssima coisa. Então, a gente vai entender que no início da formação da criação, no capítulo 1 de Gênesis, né, a gente entende aqui o versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz de dia, e a treva chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. É interessante, né? Aqui no versículo 14, aí vai exemplificar aqui. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, sejam para iluminar na expansão do céu, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão do céu para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Aí vai dizer que aqui foi tarde e amanhã do dia 4. Então, a gente entende que foi feito essa separação, essa exemplificação, essa formação. E como eu falei que dia, que noite, ela pode ter uma representação, né, boa ou ruim, de atitude, comportamento, procedimento do homem. No capítulo 2, o versículo 4, nos fala da origem do Éden, que essas são a origem do céu e da terra, quando foram criadas no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aqui ele esclarece, e toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. E um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente, Nefshayah. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore
da ciência do bem e do mal, do conhecimento. E assim, versículo 16 diz: ordenou o Senhor, Deus ao homem, lhe dizendo: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí eu falo dessa determinação que já o capítulo 3 vai falar da queda do homem. Porque nessa atitude que poderia ser boa ou má, que o capítulo 3 é que vai falar, não é a falta de esclarecimento. Fala de uma opção, presta bem atenção, determinativa ou determinada por Deus. Não é livre-arbítrio, mas uma opção de escolha, declaradamente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí vai dizer que disse o Senhor Deus: não é bom para que o homem esteja só. Ele fez uma disjuntura, né? Que lhe auxiliaria, lhe ajudaria. E diz que, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal no campo e toda ave do céu, trouxe a Adão para esse ver como chamava. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Se conhecemos hoje o nome dos animais, dos répteis, de aves, isso aí já é um esclarecimento que Adão não tinha necessidade de comer dessa árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque ele já tinha uma sabedoria, ele foi formado. Mas aí a palavra de Deus diz que chamou Adão todo ser vivente o seu nome, e pôs Adão um nome em todo gado, as aves do céu, todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma disjuntura. Se talvez estava solitário, foi quando então Deus fez cair o sono pesado sobre Adão e tomou uma das suas costelas e cerrou no seu lugar a costela que o Senhor Deus tomou do homem e formou-o e trouxe Adão, tá? Edificou e disse a Adão: e esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tirado. Porquanto deixará o homem seu pai e sua mãe, se apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, né? E estavam nus, inocência, tá? O homem e a mulher não se envergonhavam. Então aqui vem a queda, a malignitude dessa ação imperativa luciferiana, que é classificada como treva, maldade, escuridão, falta de esclarecimento, conhecimento. Não que eles não tivessem uma orientação, não que não foi dada a eles uma orientação, mas eles não valorizaram a orientação que Deus disse, que no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então, diz que a serpente era astuta. De todas as limarias do campo que o Senhor tinha feito, e essa disse à mulher: assim disse Deus,
não comerás de toda árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morra. Então a serpente disse, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Aí diz que vendo a mulher que era agradável, boa para se comer, e os seus olhos desejavam, que ela queria ter um entendimento, comeu e deu ao seu marido, que também não era inocente, e não foi inocente. E já no decorrer da história, Deus vem a ele e pergunta, e ele diz que se escondeu porque estava nu. E o Senhor disse, comeste da árvore, do fruto que eu lhe ordenei, né? Porque você está sabendo que estava nu, quem te declarou? Você comeu da árvore? E aí ele faz uma transferência também de responsabilidade. A mulher que tu me deste, que me deu, mas é conforme eu falei, não é livre-arbítrio, é uma opção de escolha, de uma atitude determinada, sentenciada já, que no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então foram retirados do Éden para não comerem da árvore da vida, viver eternamente nesse corpo carnal, pecando. E daí a malignidade, ela se imperializou, né? Tiveram que sair do paraíso. E o capítulo 3, ele deixa bem claro aqui, quando ele disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, será maldita, mais do que todas as bestas, mais que todos os animais do campo, sob teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse, grandemente multiplicarei as dores na sua conceição, no seu parto, quando deres à luz. E o teu desejo agora, a tua vontade agora, é o domínio do teu marido, é para o teu marido, ele te dominará, não teria mais a liberdade que ela teve de tomar atitude errada, e ainda ele também, por sua vez, com a desculpa de transferência, foi a mulher que tu me desse. E daí diz que se conheceram, ela sai do estado da inocência, ele teria que trabalhar, comer do suor do seu rosto agora, lavrar a terra passou a essa condição de seria maldita por causa de toda essa situação. E diz que o Senhor fez túnica para Adão e ela, para Adão e para Eva, e vestiu. Então disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Está bem explicado. Por isso é que foi expulso, não obedeceu à regra, né? E foi lançado fora, né? Para eles não comerem da árvore da vida, que hoje foi nos dada essa oportunidade, né?
essa opção determinada de escolha, não o livre-arbítrio, que hoje também é o convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, subcarregados, eu vos aliviarei. Aí diz que tiveram relatividade e teve Caim, né? E também teve mais um filho, Abel. Um era pastor de ovelha, o outro era lavrador. E também quando tem aqui: eu porei inimizade entre ti e a tua semente, e a semente, essa te ferirá a cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar. Eu entendo que não é só por causa da oferta que se agradou Deus de quando ofereceram, que diz que eles trouxeram, Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas, da gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para a oferta de Caim não atentou. Aí diz que se irou, né? Caim fortemente, descaiu seu semblante. Eu até entendo aqui que já estava vendo essa ação imperativa luciferiana para talvez destruir o que aqui foi falado. Esse primogênito aqui, que é descrito, dele ferir a cabeça, ele feriu o calcanhar, e o maligno já estava atuando aqui. Então diz aqui o Senhor, disse a Caim: por que iraste? Porque descaiu o teu semblante. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Então a atitude já imperativa luciferiana já estava no coração dele. E Deus, na sua onisciência, já sabia: e se não fizeres o bem, o pecado jaz à tua porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele te dominará, né? Ou remissão. Então nós vemos aí, na realidade, o que representa a malignidade, a escuridade, a treva, a lua, a noite, o ser bom, o ser mal. Tem muita representação, mas diante de Deus, o que eu quero deixar bem claro aqui é que nada fica escuro. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Salomão diz que ele há de trazer a juízo quer toda obra boa, quer toda obra má. Então que fica aí essa mensagem expressiva e esclarecedora, que nada fica encoberto diante de Deus. Eu afirmo que Lefi é suede ayaulela, mesma, fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam na paz.